Então, nós vimos que para o metilciclohexano, a preferência conformacional do grupo metila, determinada por Rm, né, ela é equatorial. Assim, a partir do estudo de Rm, nós podemos tabular valores destas preferências conformacionais olhando, né, a energia que é envolvida na conversão de um para o outro. Então aqui nós temos uma tabelinha que mostra, né, diferentes grupos ligados ao ciclo hexano, desde grupos polares até apolares, né? A energia envolvida na conversão de um confômero axial para o equatorial. Então, notadamente, nós temos uma preferência para a posição do grupo na direção equatorial. Então, é o confômero equatorial o mais estável. E à medida que o raio do substituinte aumenta, então a preferência se torna mais significativa. Como exemplo extremo é o substituinte tecbutila, né? Se diz que ele tem uma conformação lock. Lock é cadeado, né? É uma conformação que está congelada na forma equatorial. E isso é muito claro, né? Quer dizer, o raio do substituinte tecbutila é tão grande que conformacionalmente ele avança, né, no espaço dos hidrogênios. Então isso aqui é quase impossível você ajustar de maneira precisa, sem deformar as ligações e os ângulos, ajustar no espaço um substituinte tão volumoso. Então a constante de equilíbrio é tão grande, né, e isso representa um valor de energia livre de aproximadamente, deu quanto aqui? Deu 2,7, né, quilocalorias, ou aproximadamente 24 kJ por mol. Né? Então o ciclo hexano com o grupo substituinte tecbutila é o exemplo clássico, né, de um confômero quase que exclusivo, né, na forma equatorial, mostrando quão importantes são essas interações repulsivas que acontecem no isômero axial. Tá? Bom, para substituintes agora, para um ciclo hexano que tem dois substituintes, ou três, né, a situação se torna mais instável, né, quando esses dois grupos se encontram em posições axiais. Né. Então, pegamos aqui como exemplo, né, o isômero 1,3, ciclo, o dimetil 1,3 ciclo hexano. Ele existe na forma cis e na forma trans. Vejam que o termo cis e trans refere-se exatamente àquilo que nós vimos lá no início, né, com os hidrogênios em amarelo e branco. Né. Grupos do mesmo lado representam um isômero cis e em lados opostos o isômero trans. Então, por exemplo, no cis, aqui, né, as duas metilas do mesmo lado, né, axial. Esse é o isômero cis. Tá? Se você pegar aqui, nesse caso, o isômero trans, né, vê que agora o isômero trans tem uma metila equatorial e uma axial. Então, essa metila aponta para cima e essa para baixo. Por isso que ele é o trans, no 1,3. Tá? No 1,4, né, o isômero cis e o isômero trans. Observe o isômero trans aqui, as duas metilas em lados opostos. Então, esse é o isômero trans. O equilíbrio conformacional reposiciona as duas metilas axiais em duas metilas equatoriais. Então nós não estamos rompendo as ligações, apenas invertendo o anel, fazendo a inversão do anel. Então por isso que esse grupo equatorial ele aponta para cima e este aponta para baixo. Né? Já no isômero cis, é quando tem um grupo axial e um equatorial. O que eu recomendo aqui para vocês é que vocês peguem folhas de rascunho e redesenhem essas moléculas, essas conformações, até compreender bem isso. Né? Não é muito fácil, numa primeira vista, diferenciar entre um isômero cis e um isômero trans. Bom, o que é importante aqui é avaliar as estabilidades relativas. Né? Então, para o isômero cis 1,3, nós temos duas posições, os dois equatoriais ou os dois axiais. Então, nós claramente percebemos que o dimetil 1,3 diaxial é muito mais instável do que o dimetil 1,3 equatorial-equatorial. Então, o equilíbrio é favorecido na direção do confômero equatorial.
Olhando agora o cis 1,4, o que nós percebemos? Que na inversão conformacional, um grupo que está axial passa equatorial e um que está equatorial passa axial. Então, na verdade, é uma compensação. Se nós diminuirmos a tensão estérica desse grupo ao jogá-lo na posição equatorial, este aqui que está equatorial migra para axial. Então, um efeito anula o outro. Então, os dois têm a mesma energia, né? São degenerados. Enquanto que aqui no cis 1,3, não, né? Então, as energias são bem distintas. Para o trans 1,3 de metil ciclo hexano, na mesma situação do 1,4. Então, um grupo metila na posição axial, um grupo metila na posição equatorial. A inversão conformacional, esse grupo equatorial passa para o axial e este axial passa para o equatorial. Então, as energias relativas são idênticas. Tá? Idênticas. Quando nós olhamos agora o trans, então o trans se assemelha, né, a uma situação aqui igual ao cis 1,3. No trans 1,4, dois grupos equatoriais, a inversão conformacional joga os dois grupos axiais. Então, notadamente, este conforme é mais instável do que este. Tá? Agora, claro, nós poderíamos comparar entre eles, né? Só que nós não podemos converter. Por exemplo, você não pode converter o cis 1,3 no trans 1,4, não tem como, por processo rotacional, né? Mas, então, a estabilidade relativa entre eles, esses dois do cis 1,3 tem duas medidas do mesmo lado. Então, a repulsão é muito maior aqui e ela é menor aqui. Então, a repulsão no 1,4 é entre metil e hidrogênio, 1,3, né? E a repulsão nesse confrômero é entre as duas metilas. Então, entre eles dá de fazer alguma comparação, né? Bom, se nós migrarmos para sistemas mais substituídos, tetra, tri, tetra e assim por diante, a mesma razão, né? Aqui é um exemplo bem interessante de que nós temos grupos polares, né? Os grupos polares, eles adicionam um dado a mais, que é uma interação eletrostática que pode ser favorecida, tipo de polos ou ligação de hidrogênio. Então, para este caso, neste isômero que tem três substituintes, os três estão para cima, hidroxila, o bromo e a metila. Desenhando a forma cadeira do ciclo hexano, então as três ligações em cunha representam a aproximação do observador, por isso que os três são axiais. Claro que entre o bromo e o grupo hidroxil pode haver alguma interação estabilizante de ligação do hidrogênio. No entanto, a repulsão é maior, né? Então, nessa face beta, nós estamos muito aglomerados com os três substituintes. O que é a molécula faz? Ela rotaciona, gira em 60 graus e reconverte esta cadeira nesta cadeira. Observem que esse término aqui, este ápice dessa cadeira está aqui, então, e este ápice que está embaixo, na inversão, fica para cima. Então, isso é muito importante. E os grupos, todos eles axiais, passam para as posições equatoriais. É assim, tá? Então, o mais estável é aquele que tem exatamente essas combinações. As ligações de hidrogênio aqui, elas são intramolecular, né? Mas, na posição equatorial, uma molécula pode interagir com a outra, né? E aí seria a interação de hidrogênio no modo intramolecular. Façam vocês mesmos qual é a conformação mais estável para este exemplo, em que nós temos dois grupos para cima e um para trás, que é o bromo. Então, se você pegar esta representação e jogar para a forma cadeira, então vamos voltar aqui, né? Ó, o que nós temos lá? O bromo está oposto ao grupo hidroxila e a metila. Então, tu vai olhar esta forma e o bromo oposto aos dois grupos, hidroxila e metila. Então, tu vai desenhar o bromo na direção equatorial, tá? Então, tente fazer isso, que é uma forma de fixar. Então, aqui que nós temos como resumo, né? As interações 1,3 de axiais, elas aumentam, ficam mais intensas, estabilizam mais o confrômero à medida que o raio do substituinte aumenta. Quando o substituinte é polar, observem aqui, ciano, flúor, cloro, bromo, hidroxila, carboxila, a preferência, né,
conformacional para o conformero equatorial é um pouquinho menor, mas ela ainda existe, tá? Então, porque aqui nós temos aqui, certamente são efeitos eletrônicos que aparecem e que não estão presentes quando os grupos são grupos alquilas, tá? Bom, vamos retomar um pouquinho a diferença conformacional do ciclo de 5 e o ciclo de 6, olhando para alguns aspectos que são importantes. Primeiro, assim, a reatividade, né? Então, numa projeção de Newman para o anel de 6 e o anel de 5, nós já enxergamos algumas características bem interessantes, né? No anel de 6, por exemplo, o grupo Y é um grupo que pode, vamos supor, um grupo que pode sair, um grupo de saída, né? Se ele sai no anel de 6, ele sai dessa região axial, né, que é relativamente perturbada, ela é bastante, digamos, instável, né? Mas se nós olharmos o anel de 5, a instabilidade é maior ainda, né? Então a aglomeração do ambiente do grupo Y no anel de 6, essa aglomeração é maior aqui e é menor aqui. Então a reatividade significa, quando o Y sai, a tensão estérica presente no 5, ela é aliviada numa maior extensão do que no anel de 6, né? Então, numa reação em que o grupo sai, é o anel de 5 mais reativo. Por quê? Porque ele é o mais tensionado, tá? Num outro exemplo é aquilo que nós discutimos lá no DNA e no RNA, né? Os ambientes do átomo A no anel de 6 e no mesmo átomo no anel de 5. O que eu estou dizendo aqui, né, que o anel de 5 é sempre mais instável, sem dúvida. Porém, os substituintes que estão ligados na periferia do anel de 5, eles vivenciam, né, uma perturbação menor. Por quê? Porque os movimentos rotacionais do anel de 6 são completos. Então, quando um carbono no anel de 6 gira, ele rotaciona em 60 graus. Então, o ângulo de edro é de 60 graus e, obrigatoriamente, quando uma ligação rotaciona, leva junto o átomo A. Então, ele sai de uma posição axial e vai para uma posição equatorial. Então, o ambiente químico é bastante diferente. Então, nós podemos vivenciar isso. Ou seja, nós temos uma conformação na qual o grupo A está axial e uma em que o grupo A está no ambiente equatorial. Então, as diferenças de ambientes são muito grandes, né? No anel 5, por outro lado, o que nós percebemos? Que a posição do núcleo ou do átomo A numa conformação ou noutra, que é a inversão do envelope, não é muito diferente. Então, do ponto de vista da perturbação do ambiente químico desses átomos no anel 5, ela é menor, mesmo o anel sendo mais estável. Por isso que eu usei esse exemplo lá no DNA e no RNA. Então, a forma envelope, ela permite que no DNA e no RNA você possa construir uma fita, e essa fita tem uns degrauzinhos. E os degrauzinhos que eu chamo aqui são os anéis, de 5 e não de 6. Então, se você imaginasse, né, a escolha da natureza, né, porque a natureza escolheu o anel de 5 e não o anel de 6? Exatamente por essa questão, né? A estabilidade, o ambiente químico que se dá nos substituintes que irão decorar esse ciclo, né, a perturbação aqui é menor do que se fosse um anel de 6. É como se fosse um sensor. Qual é o melhor sensor, né? É aquele sistema de 6 ou o sistema de 5? O sensor significa qual deles tem uma resposta mais clara num determinado arranjo. É o anel de 6 ou o anel de 5? Tá? Então pense nisso. E aqui, para fechar, nós olhamos, por exemplo, os hidrogênios, né? Então, o ambiente químico que você consegue observar olhando os deslocamentos químicos de cada núcleo de hidrogênio, esses deslocamentos seriam mais intensos, mais distintos, né, para um sistema que tem 6 átomos, né? Bom, se nós olharmos agora a análise, nós aplicarmos a análise conformacional em anéis de 6 átomos, em que nós temos um heteroátomo, o que vai acontecer? A inserção do heteroátomo, nitrogênio e oxigênio, por exemplo,
formando uma piperidina e um oxano, então o heteroátomo tem um ou dois pares de elétrons. E isso tem uma consequência no equilíbrio conformacional. Por quê? Porque nós estamos removendo um hidrogênio, por exemplo, na piperidina, tem um par de elétrons que está na orientação axial frente aos dois hidrogênios. No oxano, são agora um par de elétrons aqui, dois hidrogênios. Então, comparativamente com o ciclohexano, este equilíbrio aqui é mais fácil. A diferença de energia é menor. E os conformers axiais da piperidina e do oxano, então a energia, a instabilidade deles é menor do que do ciclohexano. Então, no ciclohexano são 3 hidrogênios, enquanto que no oxano e na piperidina a repulsão se dá apenas entre 2 hidrogênios. É o mesmo efeito observado lá nas moléculas abertas, nas aminas e nos álcools. Bom, na piperidina, apenas um comentário, né? Tu tem a possibilidade de orientar o hidrogênio axial ou o par de elétrons. E a escolha, né? A preferência é exatamente o par de elétrons na direção axial. Por quê? É lógico, né? O par de elétrons tem carga negativa. E o hidrogênio tem carga, ou uma carga nuclear positiva. Então essa é uma atração, né? Tem um efeito atrativo aqui. A repulsão existe por uma lógica, né? Tu tem as ligações, essas ligações de hidrogênio, né? Tem dois elétrons. Esses dois elétrons têm carga negativa. Então esses elétrons repulsionam com o par de elétrons, né? Bom, um caso mais interessante é quando nós inserimos grupos polares nos anéis heterocíclicos, especialmente no oxano, que aqui aparece o efeito anomérico, que é um efeito de hiperconjugação, que nós também já vimos isso, né? Que é um arranjo especial na qual os grupos se dispõem no espaço, permitindo uma interação atrativa entre um orbital doador, né, tipo HOMO, e um orbital aceptor, o LUM, né? Então, um orbital ligante e um antiligante. Então, numa determinada conformação, o gatilho está pronto ao disparo, né? A transferência eletrônica, a polarização, ela é automática. E ela acontece sempre quando o grupo polar se encontra na direção axial. Então, observem que o equilíbrio agora é em direção ao rotâmero que tem o grupo polar, né, na direção axial. Porém, esse efeito ele é observado quando o heterocíclico tem, no caso, o heteroátomo, né? E aí, nós vamos explicar usando o efeito de hiperconjugação ou o efeito usando os dipolos, né? Então, a preferência conformacional desta conformação aqui se dá em virtude do casamento perfeito de um orbital doador e um orbital aceptor. Por isso que é um gatilho, né? É a linguagem binária, 0 e 1. Aqui é 0 orbital vazio e aqui é 1 orbital cheio. Então, nessa conformação, a ligação se estabiliza, né? Podemos usar um conceito de dipolos, né? Então, no conformero em que o grupo polar está axial, o dipolo aqui aponta para um lado e aqui aponta para o outro. Então, a resultante é 0. E aqui ela aponta na mesma direção. Então, isso aqui estabiliza, enquanto que esta forma instabiliza a conformação. Então, o efeito aí é numérico, porque vem de moléculas, né, biológicas estudadas no passado em açúcares. Então, os açúcares têm esse efeito, né? Lembram que nós já discutimos isso lá nos éteres, nas aminas, né? A preferência conformacional Gauss ou anti, né? E essa preferência se dá através do efeito de hiperconjugação. O que é mais importante agora é que esse efeito de hiperconjugação, ou efeito numérico, ele aparece nos açúcares. Então, a glicose, né, é o açúcar mais abundante na natureza por uma razão bem simples, né? Ela, entre os açúcares, entre as hexoses, né, ela é que tem todos os grupos na periferia do anel do oxano, né, todos os grupos na posição equatorial. Por isso que ela é a mais abundante, porque ela é mais
estável. Observe que se nós desejássemos observar a glicose com os grupos axiais, seria este caso aqui. Então a repulsão seria muito forte. Tá? Então a constante de equilíbrio é sempre na direção do anômero, veja o nome, anômero, né? Ou confômero, em que todos os grupos são equatoriais. Então, por que ela predomina? Porque ela é mais abundante, porque ela tem todos os grupos nas posições equatoriais. Então aqui é carbono 1, equatorial, carbono 2, equatorial. Observem que a hidroxila com essa hidroxila a relação entre elas é trans. Essa hidroxila com essa, trans. Esta com essa, trans. E essa com esse grupo, trans também. E importante, né? A glicose ela existe como dois anômeros, né? O anômero alfa e o anômero beta. Por isso o termo alfa-glicose e beta-glicose. O que significa isso? Quando no carbono 1, a hidroxila pode estar orientada axial e equatorial. Então, essa orientação relativa é do carbono 1. Perceba que o carbono 2, 3, 4, 5 não muda. Então, esta mudança apenas no carbono 1 define que esses dois isômeros são chamados de anômeros. E esses dois compostos, né, eles têm estabilidades relativas distintas e eles irão formar aquilo que nós conhecemos por celulose e amido. Interessante isso, né, que a celulose é um límero obtido pela polimerização da beta-glicose. Já o amido é a polimerização da alfa-glicose. E isso tem uma razão, né? Nós queremos ter um polímero que nos dê sustentação, é a beta. Mas se nós queremos um polímero que nos dê energia, que nos forneça moléculas de glicose rapidamente, é a alfa. E o uso da alfa-glicose como monômero para fornecer energia, ele se baseia no fenômeno anomérico, né? Ele se baseia no princípio da doação de elétrons do oxigênio do heterocíclico para essa ligação sigma antigigante ou OH. Então, a hidrólise é mais rápida aqui e é mais lenta aqui. Né? Lembrando que a glicose alfa e beta, né, em solução, elas existem em equilíbrio entre o anômero alfa e o anômero beta. Mas este equilíbrio sempre passa pela forma aberta do aldeído. Então, essa reação se irão estudar na orgânica 2, mas a transformação de um e de outro se dá pela participação do intermediário aberto. Observem aqui o aldeído e o álcool. Então, ele cicliza e, ao ciclizar, a hidroxila pode ficar axial ou equatorial. Então, na posição axial leva a glicose alfa e na posição equatorial a glicose beta. As proporções 36 para 64. Como elas são quirais, nós vamos ver isso daqui a pouco, né? Lá em estereoquímica configuracional, nós podemos medir a rotação óptica de cada uma no modo puro. Então, para a glicose com a posição alfa, o alfa D é mais 112, a hidroxila na posição beta ele é mais 18. Se você deixar os dois em contato, né, eles irão equilibrar e na solução, no equilíbrio, tem um alfa D de mais 52. Então, observe que o mais 52, né, ele é mais próximo do mais 18 e mais distante do mais 112. Isso significa que nessa condição de equilíbrio predomina o anômero cuja hidroxila está na posição beta. Observem aqui, né, agora outros exemplos, né, de análise da posição de equilíbrio desses compostos heterocíclicos, em que a dependência da posição do equilíbrio está relacionado com as posições relativas dos grupos. Né? Então, quem é mais estável entre este composto e este aqui? É aquele que tem o maior número de grupos na posição equatorial. Usem, por exemplo, um outro exemplo, manose. Faça o desenho da manose na forma cadeia e tentem escrever os grupos. Né? Então, vocês irão verificar que na manose a relação entre os grupos é cis e aqui é trans.
enquanto que na glicose é tudo trans, e na manose não. Tá? Desenhe, por exemplo, a frutose. Busquem a fórmula dela e tentem desenhar isso. Né? Vocês irão encontrar também em açúcares uma projeção de Fischer e de Howard. É uma forma que se encontrou para desenhar açúcares. Né? Então, apenas como uma maneira de vocês já buscarem isso. Né? A projeção de Fischer e de Howard. A Fischer é esta forma em cruz, né? E a Howard é a disposição dos átomos com essa perspectiva aqui. Tá? Então, nós iremos retomar esses tópicos nas próximas aulas, ok?